Bom dia, vamos para a segunda parte do Solver, entendendo o que é o Solver. Então, o Solver faz parte do pacote Office, ele está dentro dos suplementos do Excel, ele é chamado de ferramenta de testes e hipóteses, a qual a ideia dele é encontrar um valor ideal, máximo ou mínimo, ou um valor específico de uma célula, né, chamada célula de objetivo ou célula de destino, em algumas versões, dependendo das versões, conforme a restrição ou limite de outras células. Então eu tenho uma planilha que tem algumas células, as quais ficarão os limites do seu cenário. E esses limites vão ditar as regras do valor ideal. Então eu posso pedir para ele buscar um valor em si, baseando-se nesses limites, ele vai me trazer o resultado. Então a ideia do Solver é essa, ok? Então ele é bem simples se você entender as ferramentas. Vou dar um exemplo básico aqui. Gastos, vamos colocar aqui água, luz, telefone, aluguel. Vamos colocar todos. Não, vou colocar total, né? Total. Vamos colocar uns valores aqui. Esse é o exemplo mais simples. Água, gasto R$150. Luz, estou gastando 230 por causa do ar-condicionado, que está calor esses dias. Telefone, telefone, vou gastar R$700. Eu dou sempre um exemplo. A sogra mudou para casa e ela fica ligando para o filho. Então isso é um exemplo do aluguel. Aluguel eu pago R$1.200. Qual que é o total? Total, eu vou lá e faço uma autossoma, ele já me traz o valor total. Então tá aqui, esses são os valores. Vou colocar aqui um valorzinho aqui, um contábil. Todo mundo fala moeda, não é moeda, é contábil. A moeda, o cifrão fica próximo do valor. Vou dar um exemplo aqui, moeda. O cifrão fica próximo. O contábil, o cifrão fica na lateral esquerda. Fica mais apresentável. Ali eu vou colocar uma tabelinha aqui. Pronto. Vou segurar o Ctrl e a rodinha do mouse para ampliar aqui um pouco a visão. Ficar mais fácil para visualizar. Acabou. Então a primeira regra do Solver, ele tem que ser baseado em uma fórmula. Está aqui a fórmula. Essa fórmula é baseada nessas células. Então essas células, eu vou até pintar aqui, são os valores variáveis. E essa é a célula de destino, em vermelho. Então vamos mudar as cores aqui para que fique bem claro. Então temos em vermelho a célula de destino, em azul as células variáveis. Porque conforme eu altero aqui, ele altera a célula de destino, ok? Então agora eu vou lá em dados, Solver. Quem não sabe ativar esse Solver, o primeiro vídeo, a primeira parte do Solver, tem como ativá-lo, ok? Então cliquei nele. Vamos pegar um exemplo bem simples. Então, célula de destino, essa daqui. Repare como eu deixei ele clicado, ele já apareceu aqui. Eu quero que chegue em que valor? Eu quero que chegue em 2.000. 2.280 é muito. Eu quero que chegue em 2.000. Vai alterar que células? Essas células. Okay? A princípio eu não vou colocar restrições. Vou deixar o método de solução do jeito que está. E vou dar um resolver. No momento que eu resolvo, o que ele fez? Ele alterou todas as células para que chegue nesse valor. Okay? Então, chegou no valor que eu queria. Ele alterou todas as células. Posso manter esse valor na planilha. Eu posso restaurar os valores originais, voltando para aquele 2.280. E eu tenho aqui relatórios. 3 relatórios. Resposta à sensibilidade limite. Vou dar um OK para que vocês vejam. Posso salvar em cenário também, para que eu consiga alterá-lo e sem ter um relatório.
Eu particularmente eu não gosto muito de cenário, alguns profissionais não gostam de cenário, mas profissionais que trabalham com Excel, obviamente, mas é uma ferramenta, está disponível e pode ser usada. Então eu vou deixar os 3 relatórios e vou dar OK. Dependendo da capacidade da sua máquina, se ela for muito ruim, ela não vai conseguir gerar esses relatórios, podendo trazer problemas e travamentos. Tá? Então, geralmente, você tem que ter acima de 2 GB de memória no Excel, tem que ser um bom processador, etc. Por isso que o solver é desativado, porque ele consome muito processo, consome muita memória para poder resolver isso. Então, vou dar um OK, tirando esses dados específicos à parte, né? Vamos dar um OK aqui, vamos gerar. Na frente da planilha, ele gera os relatórios que eu pedi, os quais podem ser totalmente modificados. Cada relatório, nada mais, nada menos que é uma planilha sem a linha com algumas escritas. Então ele traz o Excel, qual que é a versão, a planilha, nome da planilha, quando foi criado, o horário, o mecanismo que ele usou, o tempo e várias outras coisas. Tirando esses blá blá blá, vou excluir, vamos para o que interessa. Valor original, valor final. Então se eu fizer aqui uma conta de menos, tu vai ver que tem a diferença de R$280. Aqui é a mesma coisa. Então esse é o relatório resposta. É o que eu mais gosto porque tem os valores origem e os valores finais. Então se eu for fazer mais um cálculo, original menos o final, vai me dar o resultado ali da diferença de cada um, quanto ele foi tirado de cada um. Baseando-se naquele cálculo lá, GR, se a gente voltar na planilha e clicar solver, você vai ver aqui, ó, GRG, não linear. Tem outros, LP simplex e outros tipos de cálculo. Ok? Vamos voltar aqui para o relatório. Pronto, está lá a diferença que foi. Claro que no dia a dia, esses valores são meio esquisito de lançar, porque, por exemplo, um aluguel eu não posso diminuí-lo R$201. Não dá. Então esse é o grande X da questão. Pode ver aqui, ó, tem mais coisas, total de valores, a célula. Então tem muitas informações que não são interessantes, né? A gente ficar mexendo. Então, relatório sensibilidade só traz o valor final, dá para você excluir também aqui. Exclui o que não interessa, fica direto. Células também, geralmente ninguém nunca pede células. E quando você vê, você já tem um relatório pronto, com o mínimo possível, bem feitinho. Só colocar o cabeçalho, dados da empresa, imprimir e acabou. Aqui é a mesma coisa, com alguns limites que nós não definimos ainda, né? Então eu posso aumentar aqui, ó. Agora tem o valor correto, bonitinho. Então tá aí. Esse é o bem simples. Vamos mexer mais um pouquinho nele, ok? Eu vou fazendo cortes para que não fique muito comprido o vídeo e você consiga ver por partes. Nós voltamos com a parte de restrições.